Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito legal de se operar dentro do gráfico: taxa dividida de topo e fundo. Mas antes de seguir para o vídeo, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, deixe seu like, ativa o sininho de notificações e compartilhe o vídeo. Se você se inscrever no canal, você não vai perder mais nenhum vídeo top que está saindo toda semana. E deixando o like, você vai estar me ajudando a compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possível. Se você ativar o sininho, você vai ser avisado de quando sair vídeo novo. E compartilhando, você estará fazendo uma boa ação, ajudando mais pessoas a conhecer esse conteúdo e alcançar a tão sonhada consistência. Eu vou colocar uma meta de 1000 likes nesse vídeo para que eu possa fazer outro vídeo operando somente taxa dividida de topo, fundo e as outras taxas divididas que eu já passei aqui no canal. Se você quiser ver eu operando e quais os gatilhos usar para operar taxa dividida, deixe seu like aqui embaixo. A meta é 1000 likes, vamos lá, vocês conseguem. E fiquem até o final desse vídeo, porque lá eu vou passar uma dica de ouro de como operar as taxas divididas e algumas confluências para melhorar a sua análise e aumentar a sua assertividade. Então, fica até o final do vídeo para você não perder essas dicas. Não esqueça de dar uma olhada no meu Instagram que está passando aqui na tela. Lá tem muito conteúdo top para vocês. E se quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição. Entra lá que a família está crescendo e já tem muita gente tendo resultado. Então, se você quiser ter resultado também, entra lá que a galera está evoluindo. Então, bora pro vídeo. Taxa dividida de topo e fundo. Mas afinal, como eu posso encontrar uma taxa dividida de topo e fundo? Bom, como o próprio nome já diz, elas se localizam em topos e fundos do gráfico e podem ser identificadas da seguinte forma. São dois tipos: aqui tem pavio na sua composição e aqui não tem pavio na sua composição. Então, eu vou desenhar primeiro aqui o exemplo para vocês das taxas divididas de topo e fundo que não tem pavio. Vocês podem encontrar a partir de uma reversão, certo? Quando acontece uma reversão, você tem a sua taxa dividida de topo e fundo dessa forma. Observa que aqui, ó, não tem pavio, certo? Então, isso aqui é uma taxa dividida de topo, certo? Do tipo que não tem pavio. Ela é formada por uma vela de final de taxa única e uma vela de comando. A vela de final de taxa única fecha sem pavio e o comando abre sem pavio, e formou assim uma taxa dividida. E também pode ser formada por duas velas de comando, certo? Ó, essa vela aqui, vela de comando de controle de região, vela de comando careca, e outra vela de comando. Também é uma taxa dividida. Essa vela aqui, ó, nasceu sem pavio e fechou sem pavio. Logo, é um comando de controle de região. E essa vela aqui nasceu sem pavio aqui, certo? Então, essa região, ó, não tem pavio. Logo, aqui é uma região de taxa dividida de topo. Taxa dividida de topo, certo? E a taxa dividida de fundo sem pavio é basicamente a mesma coisa, só que ao contrário. Dividida de topo. Tá aqui para não confundir. Vou colocar aqui sem pavio. Beleza. E as taxas divididas de fundo são o mesmo exemplo. Vamos lá. Você tem uma vela de final de taxa única aqui, ó. Aconteceu uma reversão e logo em seguida veio uma vela de comando. Aqui nós temos uma taxa dividida de fundo do tipo sem pavio, porque essa vela nasceu e fechou sem pavio, uma vela de final de taxa única. E essa aqui nasceu sem pavio e subiu direto, vela de comando. Então formou-se uma taxa dividida de fundo. E também pode ter o exemplo do candle de comando de controle de região e o outro candle de comando, certo? Beleza. Também é uma taxa dividida, porque esse candle aqui, ó, nasceu e fechou sem pavio,
certo? É um candle de comando de controle de região. E esse candle aqui nasceu sem pavio. Não precisa fechar sem pavio, mas precisa nascer sem pavio, para ser uma taxa dividida do tipo sem pavio, certo? Entre elas aqui, ó, entre o fechamento dessa vela aqui, da primeira vela da composição dela, e a segunda vela, não pode ter pavio, certo? Entre o fechamento dessa e a abertura dessa não pode ter pavio, para ser a taxa dividida do tipo sem pavio. Beleza. É uma taxa dividida de fundo do tipo sem pavio, certo? E existe também a taxa dividida que tem pavio na sua composição. E como é que ela é formada? Vamos lá. Você tem aqui, ó, uma vela, certo? Uma vela que tem pavio aqui. Essa vela aqui deixou pavio, não precisa ser vela de comando, mas eu vou fazer aqui com uma vela de comando. E a próxima nasceu sem deixar pavio, é um comando aqui. Então, essa aqui também é uma taxa dividida de topo, certo? Aconteceu uma reversão aqui, temos um pavio e a próxima vela nasceu sem pavio. Então, formou-se aqui uma taxa dividida. E a taxa dividida de fundo, com o mesmo exemplo, o exemplo que tem pavio, é dessa forma aqui. Essa vela aqui tem pavio, ó, a vela que desce. E a seguinte não tem pavio, nasce aqui e não deixa pavio. Então, essa vela aqui, ó, fechou, mas deixou pavio. E essa aqui é uma vela de comando, nasceu sem pavio. E aqui é uma taxa dividida de topo, porque aconteceu uma reversão da alta para baixa, e aqui é uma taxa dividida de fundo, porque aconteceu uma reversão da baixa para alta, certo? E como é que eu faço as marcações nessas taxas divididas? Vamos lá. Você vai marcar na divisão delas, na reversão, ou seja, no corpo dessas velas. Aí você vai marcar aqui, ó. Vai marcar na reversão, no corpo delas, certo? E na taxa dividida de fundo também é a mesma coisa. E as que tem pavio é do mesmo jeito. Marca na reversão, certo? No corpo delas. Então você fez aqui a marcação. Beleza. E nessas marcações aqui você vai poder operar retração e reversão. Eu vou passar aqui alguns exemplos de como operar retração e reversão. O mercado continua aqui, certo? O mercado continuou e começou a retornar na sua marcação da taxa dividida. Aqui. Quando ele vier tocar com o pico de vela, lembra, o melhor gatilho para retração é pico de vela. Já falei isso em outros vídeos. Quando ele nascer e vier tocar com o pico de vela, assim, ó, ele nasceu e pulou na sua região, você vai pegar a sua retração aqui, ó, dentro do tempo correto, certo? Muita gente está com dúvida no tempo das velas, no tempo da retração das corretoras. Então, vamos lá. A IK Option, quando uma vela nasce, fica assim, ó, 0,30 segundos, certo? Eu falo que você tem que pegar a retração nos primeiros 15 segundos. Então, se a vela nasce e tá 0,30 lá no relógio, o relógio é decrescente, certo? Da IK Option vai descendo, vai diminuindo o tempo. Então, os primeiros 15 segundos se passam quando no relógio tá assim, ó. Então, você tem até ficar desse jeito aqui no relógio da IK Option para poder pegar sua operação, entendeu? A vela nasce e fica assim no relógio da IK Option quando a vela nasce. E quando se passam os primeiros 15 segundos, fica assim. Então, você tem até 0,15 para poder pegar a sua operação, entendeu? Abaixo disso, 0,14, 0,13, não pega mais, já está arriscado para você pegar. É mais assertivo pegando nesse tempo aqui. E no relógio da Cotex é diferente. Quando uma vela nasce lá, aparece o que? 1 minuto, certo? Nasce lá, aparece assim, ó, 1 minuto. E o tempo também é decrescente, vai voltando, ó, o tempo vai diminuindo. Então, você tem até ficar assim, ó, lá na Cotex, até ficar 0,45 segundos, certo?
até chegar nos 45 segundos. Abaixo disso, 0,44, 0,43, 0,42 não pega mais. Já fica arriscado você pegar sua operação de retração, entendeu? Então, o tempo ideal é entre 1 minuto e 45 segundos. Entre 1 minuto e 45 segundos, entendeu? É esse o tempo que você tem para fazer sua operação de retração. Beleza. Aí sua vela tocou aqui no relógio da Equioption. Tá assim, ó. 0,20, por exemplo. Eu vou dar o exemplo da Equioption, mas você já sabe como é que é o exemplo da Cortex. Então, na Equioption estava 0,20 segundos quando tocou aqui. Ou seja, eu posso pegar a minha retração aqui. Por quê? Porque ainda não está abaixo do tempo limite de retração. Então, pulou na região, deu pico de vela, eu posso fazer minha operação de retração, eu posso vender aqui. E tem muita gente me perguntando se eu pego essas operações aqui é para a próxima vela, nas regiões de comando, taxa dividida, regiões de reversão e retração. Não, gente, quando vocês vão pegar retração, é para a mesma vela, entendeu? É para essa vela aqui, ó, a vela que toca, você vai pegar a retração para essa vela, a reversão que é para a próxima vela, entendeu? É assim que funciona. Então, essa vela pulou nos primeiros segundos na sua região, você pegou a retração. Muito boa, dá muito boa essa operação aí. E outro exemplo de operação que você pode fazer é se essa vela aqui, ó, que tocou na sua região, tocou com o pavio, se esse pavio aqui estiver travado na sua marcação, você tem uma leitura para a reversão na próxima vela, certo? Nessa vela aqui, ó, você tem uma leitura para ela reverter, mas você vai esperar tocar aqui de novo, tocar na sua marcação de novo, para então você vender. Aí você vai ganhar com margem aqui, ó, nessa região. Se a vela não reverter, pelo menos você vai ganhar na retração. E se caso uma vela vier travar aqui, ó, começou a retornar de novo o mercado, e uma vela veio e travou na minha região, o que eu faço? Você também tem uma leitura para a reversão na próxima vela. Quando acontece isso aqui de travar o pavio na marcação da taxa dividida, você tem uma leitura para a próxima vela. E quando acontece isso aqui também. Agora, retração, quando essa vela vai tocar a primeira vez, aí sim é para a mesma vela, entenderam? Então, quando essa vela travou aqui, eu tenho uma leitura para a próxima vela reverter. Aí eu posso pegar minha venda aqui já de abertura, você que sabe. Se quiser esperar ela negativar um pouco, você pode também para pegar uma melhor margem. Mas já pode pegar de abertura se quiser. E quando acontecer o rompimento dessa marcação aqui, ó, deixando aqui um futuro a ser buscado, certo? Você também tem leitura para a retração nessa marcação aqui. Então, quando a vela pular aqui, ó, nos primeiros segundos, lembra do tempo de retração. Quando ela pular aqui com pico de vela, der pico de vela nessa região, você tem uma leitura para continuação do movimento e pegar uma retração aqui, ó, nessa marcação. Gente, essa taxa dividida aqui, ó, é muito top, muito boa mesmo para pegar a primeira retração antes de ser rompida, certo? Geralmente, sempre tem uma retração antes de romper a taxa dividida que não tem pavio aqui, ó. Geralmente sempre dá uma retração antes de romper. Então essa taxa dividida aqui é muito forte. Usem o tempo a seu favor para ganhar dinheiro na primeira retração na taxa dividida sem pavio, certo? Essa aqui, ó, é a mais forte de todas. Você pode pegar a retração nela tranquilamente. E nas taxas divididas de fundo e as taxas de vida que tem pavio, é a mesma coisa, gente, para operar. Você pode esperar quando o mercado retornar aqui, ó. Quando o mercado começar a retornar nessas taxas aqui, você pode operar a retração também nessas taxas divididas aqui. Só que quando você vai operar a retração nessas taxas divididas aqui, o ideal é pegar pelo menos 50% do pavio ou aqui, ó, na máxima mesmo, certo? O ideal é pegar na máxima, é a melhor taxa. Então, quando a vela pular na sua máxima do pavio aqui, você pode pegar a retração, certo?
operar a retração para essa vela aqui. No tempo ideal, vocês sabem qual é o tempo, né? Nos primeiros 15 segundos. E quando acontecer um travamento aqui nessa marcação, ó, quando acontecer um travamento na marcação do corpo, você pode operar a reversão aqui. E se chegar uma vela a travar aqui, ó, travar o pavio dela nessa marcação do corpo, tem que ser no corpo, você também tem uma leitura para reversão na próxima vela. Então, quando tocar de novo aqui, você pega para pegar com margem, ter uma taxa bem melhor de acerto. Então, a vela nasceu, tocou nessa marcação, você tem uma leitura para reversão nessa vela. Você pode pegar de abertura nesses casos aqui, ó, que travou na marcação. Só que o ideal mesmo é pegar com margem, na melhor taxa, para ter um acerto melhor. E quando essa marcação é rompida, você esperou aqui, ó, e rompeu essa marcação aqui, certo? Rompeu o corpo e o pavio dessa vela aqui, ó, tem que romper também esse pavio. Deixou aqui um paviozinho também após o rompimento. Você tem leitura para continuação do movimento, ou seja, você tem leitura para a retração ali, ó, nessa taxa. Então você vai esperar a vela pular nessa marcação, pulou, ó, nos primeiros segundos você tem uma leitura para continuação do movimento e pega assim a sua retração. E aí, tá gostando desse vídeo? Eu sei que sim. Então se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos espalhar o conhecimento para o máximo de pessoas possível e assim ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir. Só de deixar o like nesse vídeo, você já está me ajudando a compartilhar e divulgar para mais pessoas. Então, vamos bater a meta desse vídeo de 1000 likes. Então, vamos bater a meta de 1000 likes nesse vídeo para que eu possa trazer um vídeo operando taxa dividida de topo e fundo e as outras taxas divididas que eu já passei aqui no canal. Então, se você quer ver esse vídeo, deixe o like aqui embaixo. Se ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Vamos seguir com o vídeo. E a dica de ouro para operar a retração nessas taxas divididas aqui, a dica de ouro é para a retração, certo? Como é que vocês vão fazer? Como é que vocês vão ter um acerto maior ainda na retração nessas taxas divididas aqui? Tanto as que tem pavio quanto as que não tem. Então, o que vocês vão precisar para operar e ter um acerto maior? Qual é a dica de ouro? A dica de ouro é a seguinte: essa taxa dividida aqui é muito mais assertiva quando acontece isso aqui, ó. Você está num ciclo de correção, certo? O melhor ciclo gráfico para operar essas taxas divididas aqui é o ciclo de correção. Primeiro ponto. Segundo, se a primeira vela após a formação dessa taxa dividida aqui for buscar logo direto a marcação, você tem uma leitura fortíssima para retração. Então, formou aqui a sua taxa dividida, a primeira vela após a sua formação for buscar aqui, ó, a região. Isso aqui, ó, essa aqui nasceu, a primeira vela após formar essa taxa dividida aqui, nasceu e foi buscar direto a retração ali, certo? Você tem uma leitura extremamente forte para retração aqui, ó. Então você pega com muita segurança a retração quando é na primeira vela após a formação dessa taxa dividida. E no ciclo de correção é claro que vai respeitar muito mais, porque o ciclo sempre vai ficar fazendo isso, ó, subindo e corrigindo de novo, certo? Então, se subiu aqui, ela tende a corrigir até aqui embaixo. Ou seja, isso te dá uma confluência a mais para pegar essa retração aqui. E na primeira vela, pode ter certeza, vai dar muito bom mesmo. Usem aí que vai dar bom. E tem um caso específico que vocês não vão pegar de jeito nenhum a retração nessa taxa dividida aqui, ó. Nesse caso, vocês não vão poder pegar de jeito nenhum a retração aqui nessa taxa dividida. Ó, vamos lá, vocês têm aqui o ciclo tendencial de alta, certo? Formou a nossa taxa dividida aqui. Você não pode pegar contra o ciclo tendencial. Por quê? Porque a função do ciclo é romper os posicionamentos. Então, consequentemente,
isso aqui vai ter uma assertividade muito menor se for operado contra a tendência, certo? Então, contra o ciclo tendencial. E o que é que você deve fazer quando acontecer isso aqui? Você vai esperar o rompimento dela. Rompeu aqui a taxa dividida. Você tem uma leitura para continuar o movimento muito forte, principalmente porque você está a favor do ciclo. E se caso acontecer um travamento aqui, ó, também no pullback dela, certo? Travou após o rompimento. Você também tem uma leitura para a continuação do movimento. Então, essas são as leituras que vocês vão usar no ciclo tendencial. Você não vai operar contra, você só vai operar a favor. Espera romper para então você pegar a retração ou a reversão. E esse caso aqui, no ciclo tendencial, serve tanto para a taxa de vida com pavio na composição, quanto a que não tem pavio. Não importa, não tem como operar contra o ciclo. Tem que ser no ciclo correto para funcionar direitinho, entendeu? E agora, vamos lá para as confluências. No caso dessa taxa dividida aqui em específico, ela pode ser usada também como uma confluência para a continuação do movimento. E como é que eu faço para usar ela como continuação do movimento, como confluência para a continuação do movimento? É o seguinte, eu já mostrei uma operação aqui para vocês usando isso aqui a favor do movimento, certo? Se eu não me engano, foi no vídeo sobre pavios. Então, depois desse vídeo aqui, vocês vão lá olhar a operação. Eu usei de que forma? Vamos lá. Você tem aqui, ó, por exemplo, uma vela de força aqui, certo? Aqui você tem essa vela de força. Por quê? Ela rompeu a sua dupla posição, então ela é uma vela de força. Essa vela aqui rompeu a nossa vela de força aqui, a nossa marcação da vela de força. Como é que nós marca? Marca aqui no corpo, ó. Marca no corpo da vela de força. Então, essa vela aqui, ó, rompeu a nossa marcação, certo? E fechou sem pavio, ou seja, ela não queria continuar, não deixou futuro para ser buscado aqui. E essa vela aqui reverteu e nasceu sem pavio. O que isso aqui está informando para nós? O que isso aqui está nos informando? Está nos informando que o preço não tem interesse de buscar nada aqui, ó, nada aqui para cima. Por quê? Porque não tem pavio. Quem já assistiu o vídeo sobre os pavios sabe que o preço vai em busca sempre dos pavios, certo? Então, se aqui não tem pavio, o que o preço vai buscar aqui em cima? Nada. Então, a minha leitura é para a continuação do movimento. E quando retornou para essa região de força, eu tive uma leitura para a continuação do movimento. Ou seja, eu peguei aqui, ó, a minha retração. Você pode pegar aqui a retração também, certo? Dessa forma. Essa vela aqui poderia ser tanto uma vela de força, uma vela de comando, uma vela de final de taxa única. Tanto faz. O importante é ser uma posição de força da venda ou da compra, entendeu? Então, aqui era uma vela de força, retornou, não tinha que ser buscado. Você tem uma leitura para a continuação do movimento. Aí você pode pegar a sua retração aqui, ó, nessa marcação da vela de força. E ao usar as taxas divididas de topo e fundo, você também pode confluenciar com o posicionamento mais forte do gráfico, que eu também já passei aqui no canal no vídeo sobre posicionamentos. Depois que acabar esse vídeo, procura o vídeo sobre pavios e o vídeo sobre posicionamentos, que você vai entender tudo que eu estou falando aqui. E como é que eu faço para confluenciar com os posicionamentos essas taxas divididas? Na verdade, a taxa dividida de topo e fundo já é um posicionamento. Então, ela vai fazer parte da estrutura de um posicionamento mais forte. Como é esse posicionamento? Você tem aqui, ó, por exemplo, você tem aqui uma reversão, uma simples reversão, certo? A reversão aqui não é uma taxa dividida, aqui também tem, aqui tem pavio por dois lados. Então aqui não é uma taxa dividida, certo? É simplesmente uma reversão, um posicionamento. O que aconteceu? Então, o que aconteceu? O gráfico retornou aqui, ó, e fechou sem pavio nessa região e reverteu também sem pavio dali. Aqui nós temos um posicionamento fortíssimo e essa vela continuou.
e essa vela continuou, confirmando o nosso posicionamento de força. Aqui nós temos um posicionamento fortíssimo no gráfico. Por quê? Porque nós temos dois posicionamentos de venda na mesma região e um deles é uma taxa dividida de topo. Então, essa taxa dividida aqui torna ainda mais forte essa composição de posicionamento. Vocês já viram no vídeo de posicionamento que só o posicionamento dessa forma aqui é muito forte. E com a taxa dividida torna-se ainda mais forte e respeita muito mais quando você vai operar aqui, ó, nessa marcação. Esse posicionamento vai se tornar muito difícil de ser rompido. E quando houver uma tentativa de rompimento e falhar, você pode pegar uma retração no retorno. Ó, você vai operar normalmente a taxa dividida aqui, como os exemplos que eu já ensinei aqui nesse vídeo. Retração, reversão, travamento de pavio, travamento de corpo, certo? Você vai operar normalmente, com muito mais segurança, porque aqui é um posicionamento de força. Só que tem mais uma coisa. Por exemplo, só que aqui, ó, esse posicionamento vai se tornar muito difícil de ser rompido. Quem já viu o vídeo sobre posicionamento sabe que esses posicionamentos aqui só são rompidos de verdade quando acontece pelo menos 3 velas aqui, ó, após o rompimento dessa marcação. Então, rompeu e deu mais 2 velas ali, aí sim você pode acreditar que esse posicionamento foi rompido e pegar o pullback nessa marcação. Se não acontecer isso, geralmente o que acontece é o seguinte: geralmente quando a vela rompe aqui, deixando pavio ou não, mas rompeu, deixou pavio, certo? Rompeu aqui, deixou pavio. Não conseguiu romper, geralmente o que acontece é isso: ó, rompe e volta, certo? Rompeu e voltou aqui. O que eu tenho de leitura agora? Essa leitura aqui, gente, é muito forte mesmo. Rompeu e retornou para o nosso posicionamento de força, certo? E na composição dela também temos a nossa taxa dividida. Então, quando retornou aqui, ó, você tem uma leitura fortíssima para continuar o movimento, mas principalmente se tocar aqui, ó, na nossa marcação. Aí você pega a sua retração nos primeiros segundos. Entendeu? Você vai operar normalmente nessa marcação e tem esse bônus a mais do posicionamento, que torna ainda mais forte as operações nessa marcação. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, vamos compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possível. E se ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu estarei respondendo todos. É isso, valeu!